Kátia, pode ativar seu som, querida. Desculpe, e pode começar, tá? Estou conseguindo. Ah, tá ok. Então, boa noite a todos. Do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes, 173. O pensamento positivo é garantia de saúde. À medida que você pensa forte, ondas de saúde agem pelo corpo afora e regularizam células e órgãos. O pensamento tem força real. Não pense que isso é uma expressão vã. Afirme-se integralmente sadio, forte, vigoroso. Nenhuma enfermidade pode penetrar no seu corpo. Crer no poder do pensamento positivo é amparar a saúde na força de Deus. Então, vamos fechando nossos olhos, vamos nos ligando ao alto, ao coração amoroso de Deus Pai, desse Mestre amado, do Senhor Jesus e de Doutor Bezerra. Que nesse momento, Senhor, possamos vibrar em amor, em paz, em energia para todo o planeta, Senhor. Que o amor se faça no coração de cada ser, que o amor, Senhor Jesus, possa transbordar de nós e alcançar os nossos irmãos em situações mais difíceis. Protege-nos, Senhor, nessa noite em que estamos, Senhor, com toda humildade, através de nossa irmã Marlene, homenageando esse espírito tão nobre, tão amoroso e tão dedicado. Que possamos, Senhor, como já falamos, com toda humildade, estarmos pensando em Dr. Bezerra de Menezes e levar nossa pequena homenagem a ele. Que a paz, que as inspirações do alto possam chegar até a nossa irmã Marlene e que todo estudo, Senhor Jesus, seja do fundo do seu coração. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. Podemos falar, menino. Pode começar, Dorinha? Pode começar, querida. Primeiro, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe o encontro, a grande oportunidade, e a qual eu agradeço de coração aos companheiros que abriram o tempo para nós, do trabalho que fazem toda terça-feira. Para nós é uma gratidão muito grande, podem crer. É uma felicidade também muito grande a gente poder trazer esse trabalho, porque o objetivo dele nada mais não é para trazer novidade nenhuma, tudo já é até bem conhecido, mas para a gente desenvolver em conversa amigável, para que a gente possa sentir melhor a grandeza espiritual de Dr. Bezerra. Então, queridos companheiros, eu quero dizer a vocês que nós vamos dividir o nosso trabalho em 2 tempos, ou seja, o personagem é o mesmo, mas os assuntos são um pouco diferentes. Então, no primeiro tempo, nós vamos falar sobre a Casa do Caminho e vamos falar sobre algumas reencarnações de Dr. Bezerra. No segundo tempo, então, a gente já vai entrar com a origem do nome dele, com toda a vida dele, a obra maravilhosa que ele organizou com todo o seu amor. Então, nosso trabalhinho vai ser sempre assim, 2 encontros, nas 3 terças-feiras, sendo que a gente vai sempre terminar o trabalho com um textozinho composto de palavras de Dr. Bezerra. Será o finalzinho do trabalho. Então, nós agradecemos desde já a atenção de todos, agradecemos a oportunidade, e nós vamos tirar um pouquinho a nossa imagem para poder botar a imagem do título do nosso trabalho. Então, uma boa noite para todos e vamos todos juntos com o coração cheio de amor
acompanharmos a beleza da vida desse espírito tão iluminado. Obrigada. E agora, aquela figura, né, doutor Bezerra? Essa aí. Esse é o título do nosso trabalho. Bezerra de Menezes, sua vida e sua obra de amor. Nós vamos conseguir ver isso tudo bem devagar, acompanhando toda a beleza de seus feitos enquanto esteve encarnado, ou em todas as encarnações dele, e agora com o Bezerra de Menezes, nos acompanhando da espiritualidade. Então, vamos começar o nosso trabalhinho, tá? Nós vamos modificar. Bem, companheiros, olhem só, como eu falei, primeiro vamos falar da Casa do Caminho, mas antes disso, estamos nessas figurinhas que estão sendo mostradas, trazer a lembrança dessa passagem de Jesus, quando entrou em Jericó, naquele burrinho, sendo aplaudido e agraciado com aquelas palmas todas, porque Jericó é a terra das palmeiras. E mais adiante, Jesus olha para um grande sicômoro e vê sentado num tronco grosso o nosso querido Zaqueu. E Jesus olha para ele, era uma figueira antiga, muito velha, mas forte, e aguentava o peso dele. E Jesus olha para cima para ele e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje mesmo estarei em tua casa. E essa é a passagem que todos nós conhecemos, e não vamos falar agora, mas todos já sabem qual é. E vamos lembrar a figurinha que está aqui ao lado, de Dr. Bezerra, e vamos saber logo adiante quem informou para todos nós que Dr. Bezerra foi Zaqueu, esse espírito também que mesmo como publicano naquela época, cobrador de impostos, já tinha um coração sem tamanho, já dividia o que ele ganhava, ele não era ambicioso, era uma criatura boa, e compreendeu a beleza de Jesus estar em seu lar aquela noite. Então, vamos começar. A Casa do Caminho. Diz assim: estruturada num cenáculo junto ao Monte Olival, na estrada entre Jerusalém e Jope, tratava-se de um trecho de colinas de pedra calcária, com cerca de 1,5 quilômetro de extensão. Ali respirava-se o odor da pureza e da abnegação. A ampla casa tornara-se o santuário que acolhia a dor, alçando o indivíduo, crente ou não, mas necessitado, aos patamares mais nobres da evolução. A beleza dessa casa, nessas colinas, de altos e baixos, era essa extensão de 1,5 quilômetro, subindo e descendo, e de pedra calcária, que era a pedra carregada de cálcio. E num determinado momento dessa estrada, num determinado ocasião, local, estava construída o grande salão da Casa do Caminho. Então, vamos lá. A Casa do Caminho fora fundada por Pedro e Tiago, Tiago menor. O salão principal e o mínimo ocupava a área central do terreno amplo, abraçada por pequenos e sucessivos cômodos que circundavam. Então, era o grande salão, cercado em toda a sua circunferência de aberturas sem portas, que eram os cômodos, os locais onde os apóstolos acompanhavam todos os enfermos, os doentes, que eram ali colocados para serem atendidos de acordo com suas necessidades. Aquela casa deveria permanecer como símbolo indestrutível do amor e caridade para todo sempre, invencível e imaculada, em luz permanente como modelo para as casas futuras que tivessem suas portas abertas, em nome de Jesus, servindo aos filhos da dor. Então, esse trechinho nós vamos dar uma paradinha, porque a gente vai falar o seguinte: olhem só,
A Casa do Caminho era aquele grande salão com aqueles cômodos todos onde eram socorridos os enfermos. Mas o terreno era muito grande, porque era 1,5 km. Então, mais para trás, existiam locais separados, por exemplo, um onde tinham tanques em que banhavam os doentes para cicatrizar suas feridas. No outro recanto, ardia a lenha para fazer a sopa diária, aquela sopa que garantia o alimento para eles. A roupa era lavada num córrego adiante. E existia também uma parte muito grande do terreno que serviu para plantação. Então, jovens e homens já de uma certa idade, mais fortes, que foram seguidores de Jesus em suas palestras, eles, de boa mente, de boa vontade, eram aquelas criaturas que traziam toda a vontade pura de ajudar os apóstolos. E ali trabalhavam a terra e plantavam todos os cereais, verduras, legumes, para garantir a sopa que era dada não só aos doentes, mas a todos que colaboravam ali também. Então, todos aqueles de boa vontade que foram ali ajudar os apóstolos foram acompanhantes de Jesus e queriam, de alguma maneira, fazer alguma coisa também. Por isso estavam ali. As mulheres cozinhavam a sopa, outras lavavam a roupa, os homens cuidavam da plantação, outros ajudavam a dar banho aos doentes. E todo fim de tarde se reunia naquele salão imenso os apóstolos e oravam em voz alta para que todos os quartos aquela voz chegasse e atuasse naqueles enfermos, trazendo esperança e fé para eles, confiança no mundo melhor, num Pai amoroso, sempre pronto a ajudar e a proteger. Então, ela ficaria como modelo. Agora, vamos dizer por quê. Na espiritualidade superior, existe esse modelo, essa casa do caminho, toda iluminada, e ela emite raios de luz energética que alcançam as casas religiosas do planeta. Mas será que todas as casas? É lógico que só aquelas que entrarem em sintonia com esses raios vibratórios. Então, serão as casas que trabalharem cristamente, realmente em nome do Cristo, da caridade por ele ensinada. Então, isso acontece até hoje, é nesse momento que está acontecendo, esse raio luminoso que é emitido para todas as casas religiosas do planeta. Então, vamos agora continuar mais adiante. No livro Ressurreição e Vida, diz Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um grande escritor russo, e na espiritualidade trabalhou muito em favor das coisas boas, das verdades divinas, de Deus, de Jesus. Então, no livro Ressurreição e Vida, diz Leon Tolstói, desde aquele dia em que viu Jesus passar por Jericó, ele, Zaqueu, seguiu em suas pegadas para ouvi-lo, admirá-lo e senti-lo. Por ter visto Zaqueu no plano espiritual, informa rico desenho de particularidades. Isso porque ele viu de perto a palestra que Zaqueu fazia na espiritualidade, porque Jesus ele gostava de tomar a configuração de Zaqueu para fazer também os seus estudos, as suas palestras. E numa ocasião dessas foi que Leon Tolstói viu Zaqueu fazendo a palestra. E nessas particularidades das visões dele, ele diz, entrevi um vulto atraente, semblante sereno, bondoso, enternecido, ainda jovem, olhos cintilantes e prescrutadores, como alimentados por resolução invencível, porque já era o compromisso com Jesus. Lábios finos, queixo estirado, com pequena barba negra em ponta, recordando o característico fisionômico dos varões judaicos. Tez alva, sobrancelhas espessas, mãos pequenas, pequena estatura, coifa discreta listrada em azul forte e branco, era a boina que ele não tirava da cabeça, estava sempre com ele. Manto azul forte barrado de galões amarelos e bordas na ponta. Eis a materialização daquele homem que teria sido há 2000 anos
aquele espírito que assim mesmo se apresentava a seus ouvintes do mundo espiritual. Quando fala em materialização, lógico que ali já havia um trabalho maior para que sobressaísse mais a figura de Zaqueu. Então, por isso, Leon Tolstói fala na materialização daquele homem, que há 2000 anos teria sido aquele espírito que apresentava aos seus ouvintes agora no mundo espiritual. Eu fiquei com uma dúvida, posso perguntar? Pode perguntar. A senhora falou aqui que Jesus assumia essa aparência de Zaqueu, não é Não, isso, era Jesus não. Bezerra de Eu Menezes. falei Jesus? Era Bezerra É Bezerra, me perdoe, isso aqui é velhice. Eu entendi assim. Isso aqui é cabeça ruinzinha já. Eu só entendi assim, fiquei com essa Perdão. dúvida. Eu agradeço se foi isso, então Então, a Vânia está aqui para me ajudar do meu lado, por causa das bobagens que eu faço. eu posso ter entendido errado, tá? Não entendeu errado, Bom, não, então está certo. vamos lá. Então, Zaqueu é que se apresentava, Bezerra que se Bezerra, apresentava tá, como entendi, Zaqueu, entendi. porque ele se sentia bem com essa configuração. Obrigada. Ainda Tolstói, algum tempo após a crucificação, Zaqueu, agora aceito pelos apóstolos e chamado Matias ou Matatias, é uma variedade do nome, se oferece ao ensino na casa ou em qualquer outra localidade que se fizesse necessário. Zaqueu dominava as letras, a matemática, o grego e o latim, além de conhecer alguns dialetos. Olhem, companheiros, que coisa tão bonita, tão bela. Já naquela época, aquele espírito já tinha um autoconhecimento, já tinha um intelecto bem avançado, bem desenvolvido. Ali, na Casa do Caminho, é que o espírito Bezerra de Menezes foi tocado de amor pelo olhar maternal da Senhora Santíssima, envergando então, a partir daí, o estandarte de legionário de Maria. Maria, Boníssima Mãe de Jesus, foi apresentada à alma terna de Matias. Era um reencontro de almas. Zaqueu emudeceu como que magnetizado e constatava encantado como é bela a Senhora Maria. Que E bonito. dizia a ele, Senhora Maria, Senhora, Senhora, e continuou trêmulo. Seu filho foi o único amigo que tive na vida, fora do meio dos publicanos, o único que me compreendeu. Deixa-me chamá-lo de filho também, pois todos os que servem a meu filho e são seus amigos e ceareiros são meus filhos do coração. E genuflexo, chorava, e com as mãos elevadas aos céus, exclamou Zaqueu, Mãe de Jesus, minha mãe. Ele ficou impressionado com aquela situação. É muito lindo isso, e ela é mãe de todos nós, atendendo a pedido do próprio Filho de Jesus. Mais tarde, este mesmo espírito, Zaqueu, esse espírito de fibra, agora na Etiópia. Etiópia é o país mais antigo do continente africano, da África Oriental. E é martirizado ali pela ação incendiária e nefasta de uma tribo de primitivos canibais. Olhem só, nessa encarnação, Jesus pede diretamente, pede ou fala com ele, que venha, que aceite a encarnação nesse meio difícil dessa tribo primitiva de canibais, porque precisava ser levado o seu amor, um pouquinho do seu evangelho que pudesse ser deixado ali. E Zaqueu, lógico que atendeu imediatamente a Jesus e reencarnou na Etiópia. O espírito Zaqueu, Matias, após o martírio, foi recebido por Jesus em um estado glorioso na espiritualidade superior, porque foi uma das encarnações, ou talvez a mais difícil, de Dr. Bezerra. Muitas encarnações Dr. Bezerra teve desencarnando pelo fogo. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso tudo. No livro Primícias do Reino, diz Amélia Rodrigues, esse espírito maravilhoso também, só após transcorridos muitos anos da epopeia da cruz, é que ele, Zaqueu,
teria sua própria casa de atividades caritativas em Cesareia, na Síria, e que mais tarde seria destruída pela insurreição contra os romanos. Então, vamos ver isso bem direitinho, né? Só após transcorridos muitos anos da epopeia da cruz, porque Zaqueu trabalhou muito tempo na Casa do Caminho, é que ele, né, Zaqueu, teria sua própria casa de atividades caritativas em Cesareia, e isso atendendo a pedido do próprio Pedro. Pedro é que fez esse pedido a ele. Zaqueu, vai a Cesareia, lá há necessidade de se fundar uma casa cristã, vai lá e ajuda o amor de Jesus a ser espalhado. E essa casa, depois de muito trabalho caritativo, foi destruída pela insurreição contra os romanos. Essa insurreição contra os romanos significa o seguinte: era uma revolta doente das criaturas de Roma, que eram contra todos os Césares, aquela regalia toda deles, e era um sofrimento muito grande. Não era só também pelo poder dos Césares, eles também tinham essa insurreição, essa revolta, contra também a ideia de acabarem com a grandeza de Roma como a cidade principal do mundo, porque estava sendo essa passagem, esse poder, à cidade de Bizâncio, ou, como se podia falar também, Constantinopla, que levava o nome elogiando e valorizando Constantino. É um dos últimos que dominou Roma, não é? Dos Césares. Mais tarde seria destruída pela insurreição, então, contra os romanos, e assim aconteceu. No século III, depois de Cristo, temos as reencarnações triunfantes de Quinto Varro, ou irmão Corvino, que após o martírio reencarnou quase que imediatamente como Quinto Celso. Nessas duas personalidades estava o espírito Matias Zaqueu. Então, agora nós vamos lembrar, quem leu, quem conhece o livro Ave Cristo, quem ainda não leu, por favor, leia, principalmente se é espírita. É um livro belíssimo, muito belo mesmo. São duas encarnações de Dr. Bezerra. Primeiro, ele vem como Quinto Varro, ou seja, pai de Tassiano, porque aqui diz assim: o objetivo dessas duas encarnações era de regenerar a alma de Tassiano, tornando-o cristão. Então, o Quinto Varro trazia essa força com ele, queria fazer tudo para tornar aquele filho cristão. Não foi possível, ele desencarnou, martirizado e amando do próprio filho, que não sabia que ele era pai dele, porque na história o livro conta que ele tomou a personalidade do irmão Corvino e ninguém o conhecia como Quinto Varro. Então, esse espírito sofreu muito também com essa situação, com esse martírio, e reencarnou quase imediatamente como Quinto Celso, porque já veio como filho de Tassiano, filho adotivo de Tassiano. Porque como ele não conseguiu, o Quinto Varro, não conseguiu transformar esse filho naquela encarnação dele, ele, na espiritualidade, pede a Jesus, diretamente a Jesus, que permita que ele volte, porque Tassiano ainda estava encarnado e ele poderia fazer muito ainda por aquele filho que estava entregue às coisas mundanas, às coisas ruins, contra o cristianismo, contra Jesus. E assim foi permitido. Ele reencarna e vem como o filho adotivo de Tassiano. Essa criança estava na rua, tinha perdido a mãe, desencarnado a mãe, e com 8 aninhos ele estava na rua tocando seu alaúde para ganhar algum dinheiro. Nisso, Tassiano vê e se apieda dele, toma-se de amor por aquele menino e leva-o a viver com ele, e torna o seu filho. E foi ali uma vida maravilhosa que está no livro, vocês podem ver. Muito bonito mesmo. Mas no final disso tudo, quando o filho de Tassiano é condenado como cristão a morrer no poste de sacrifício na arena, no poste incendiário, ele, Tassiano, estava junto, não porque fosse cristão, ainda não se sentia assim, mas ele foi pego junto com o pai lá nas catacumbas e foi levado à prisão.
E ele gritava, mas eu não sou cristão, não sou cristão, mas foi levado para a arena. Nisso ele chega diante do poste onde está o filho e grita pelo filho, que como é que pode Jesus permitir isso, Deus permitir isso? Então ele vê sair dali daquele corpo que se incendiava o perispírito não do filho, mas do pai de Quinto Varro. E ele olha aquele espírito, aquele corpo e diz: Pai querido, eu agora sou cristão. E ele é atacado logo por um leão. Nesta mesma história desse livro, nós encontramos também o Rufus, que é a reencarnação de Eurípides Barçanufo. E Eurípides Rufus, nessa história, tinha um grande amigo, que era um panificador, que também era muito cristão, e mais tarde veio como Peixotinho, o grande médium de efeitos físicos, que doava o ectoplasma, e que tanto soubemos a respeito dele, não é? E a esposa dele também foi de grande valia na doutrina dos espíritos. Vamos adiante. Agora, séculos depois, em Ostia, na Itália, em Roma, usando a personalidade de irmão Parmênio, que em idade avançada é abandonado pela família anticristã, constrói o recanto a que chamou Casa dos Benefícios, também incendiada pelos aborrecidos da luz. Agora sim, irmão Parmênio conseguia a denominação que ele tanto queria, que era a Casa dos Caminhos. Dos benefícios. Dos benefícios, é. Eu estou enrolando tudo, me perdoem. O irmão Parmênio era um espírito muito conhecido em Roma pela caridade que ele fazia e as curas que ele conseguia. Agora nós vamos contar uma historinha para que a gente saiba como foi feito, como aconteceu esse incêndio, essa condenação à morte pelo fogo, não só de Bezerra, mas do irmão Parmênio, mas de todos os socorridos que estavam ali naquele cômodo, naquele local. Existiam na cidade de Roma duas jovens irmãs gêmeas, Ceres e Cecília, muito bonitas, belíssimas mesmo, mas muito diferentes uma da outra. Enquanto uma era egoísta, maldosa, a Cecília era aquela criatura boa, amiga, que tinha piedade dos necessitados e era cristã, escondido. Ela aceitava Jesus. Então, o que aconteceu nisso tudo? Ela procura, o filhinho dela, Poliano, ele tem uma doença que hoje tem cura, mas naquela época não tinha, que era a escarlatina, e ele estava para morrer, e ela soube do irmão Parmênio, e foi com uma amiga dela, falou com a criada que ela iria para lá tentar salvar o filho, e ela foi em busca do irmão Parmênio. Lá chegando, ela o encontra com todo amor e carinho, aquele desprendimento que ele tinha por todos, e ele cura a criança, cura aquela doença. E elas já estavam ali há 2 dias com o irmão Parmênio. Nisso, o marido delas, que estava viajando, chega dessa viagem e interroga a criada, e a criada não queria dizer a realidade, a verdade. Ah, senhora, elas são tão parecidas, eu não sei se era a Cecília ou se era a Ceres que saiu correndo com o seu filho. Aí ele viu que ela estava mentindo, porque, como toda aparência, dava para se saber quem era, e ele então pergunta onde foram, e ela acaba dizendo. E ele vai atrás de irmão Parmênio, chega lá, retira a esposa, retira o filhinho, e pega aqueles homens todos que ele levou com ele e manda botar fogo em todo o derredor da Casa dos Benefícios. E todos morreram incendiados. Irmão Parmênio e todos aqueles que eram socorridos por ele. Triste. 1 século e meio mais tarde, olhem só, isso aqui em Ostia aconteceu mais ou menos pelo ano 520, século VI, mas aqui agora, 1 século e meio mais tarde, por volta do ano 670, já século sétimo, dá-se o fim das obras caritativas na igreja de São João, o evangelista, em Lyon. Aí trabalhava incansavelmente também
Zaqueu, a gente fala em Zaqueu, fala em Dr. Bezerra, fala em irmão Parmênia, todo o mesmo espírito. E ele trabalhava muito na igreja de São João, o Evangelista, em Lyon, na França. Mas aí acabaram todas aquelas obras caritativas, porque foi tudo condenado por causa do cristianismo e eles não conseguiram fazer mais nada. O espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, descreve de modo especial o convite que Ismael, o anjo tutelar do Brasil, faz ao futuro médico dos pobres. Nós sabemos que isso é bem conhecido, mas vale a pena lembrar, porque é algo belíssimo que toca profundamente nosso coração, como está tocando o meu agora, acredito que o de vocês também. Então, a Vânia vai ler um pré-convite, para que possamos entrar aqui depois no slide com o convite já que Ismael faz a esse discípulo seu. Pode ler, Vaninha. O século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de reorganizar e compilar ensinamentos que seriam revelados. Só um instantinho. Nós já falamos isso no outro estudo. Quem é esse apóstolo que veio como Kardec? O apóstolo Tomé. Pode continuar. Oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rustem, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Bellamy, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. As primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho começaram pelo problema das curas. Em 1818, já o Brasil possuía um grande círculo homeopático sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio se correspondia com Frederico Hahnemann. Para um pouquinho aí, Vânia. Deixa a gente explicar o porquê da direção do plano divino com essa situação da chegada da homeopatia no nosso mundo.
No nosso mundo, não, no nosso país. Então, olhem só, por que que diz assim, que é direção divina para esse mundo e trabalho? dizer, Porque essa medicação é medicação espiritual, ela é energética, ela é mais para tratar o corpo espiritual que o corpo físico. Trata-o também em consequência, mas ele trata diretamente o perispírito. Então, a gente dá muito pouco valor à homeopatia, mas já era um trabalho realizado pela espiritualidade. E Dr. Bezerra, mais tarde, quando começa a estudar a homeopatia, ele vê a beleza e a grandeza dessa medicação. quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Os outros 100 anos já seriam o século XX, porque ele ainda estava falando do século XIX. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da Boa Nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que se assentará na fraternidade e na justiça. Bom, como todos conhecem essa passagem muito bem, nós não vamos comentar nada a respeito, vamos passar por adiante no seguinte. Aí vem o direto convite de Ismael ao seu discípulo. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Houve na locução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Quer voltar? Não, nem não, é agora. Vá adiante, doutor. Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraldara sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos, Deus, Cristo e caridade.
Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. No último quartel do século XIX, ou seja, nos últimos 25 anos do século XIX, sua atividade missionária começa na personagem altiva Bezerra de Menezes, na casa de Ismael, na FEB, Federação Espírita do Rio de Janeiro, na Avenida Passos, número 30, fazendo surgir das cinzas a Casa dos Benefícios. Aquela que havia sido incendiada. Vamos já explicar tudo isso, vamos ver adiante. No dia 18 de janeiro de 1891, Dr. Bezerra de Menezes, agora vice-presidente da FEB, já havia sido presidente, atendendo a compromissos espirituais inadiáveis, porque eram compromissos com Jesus, funda nas dependências da Casa de Ismael o Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios. Ele fundou na própria FEB, nas dependências da FEB, com o propósito de socorrer e esclarecer irmãos desencarnados, vitimados pelo ódio e pela intransigência religiosa, socorrer a criança abandonada, o idoso carente, ao viajante cansado e oprimido, enfim, de amparar a qualquer sofredor do corpo e da alma. O lema do grupo é o mesmo que até hoje se encontra no seu pórtico de entrada: aqui se aprende a amar e a servir. Mas agora vamos parar um pouquinho, que a gente tem que conversar a respeito, não é? Por exemplo, ele fundou na própria sede, na própria FEB, ele fundou a Casa dos Benefícios, e foi ali que Bezerra de Menezes ensinou aos espíritas, às casas religiosas espíritas, o trabalho da caridade ensinada por Jesus, que até então isso não acontecia muito. A preocupação maior eram só os ensinamentos doutrinários, era só o estudo, e essas coisas mal aconteciam. Então, ele deixou com a Casa dos Benefícios toda essa situação que ele falou aqui embaixo. E o que é que ele faz? Depois de um certo tempo, ele quer liberar esse espaço para a FEB, de volta para a FEB, e ele, então, transfere o Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios, para a Rua São Francisco Xavier, 609, em frente ao UERJ, um prédio antigo, e ali é que se vê, na entrada, no pórtico, aqui se aprende a amar e a servir. Só que isso não está só nessa casa. Em Botafogo, lá onde está também a outra casa, o Grupo Regeneração e a Casa dos Benefícios, lá onde nós, durante tantos anos, estudamos Pietro Baldi, uma casa que tem por base os estudos Kardec, Rustem e Pietro Baldi, os mesmos que estão no nosso estatuto da nossa casa. E nós lá estudamos muito Pietro Baldi. Eu não sei se eu posso falar isso agora que eu vou falar, será que elas vão ficar sentidas? É que iam conosco, por exemplo, Vânia era minha companheira, ia Fátima Min, ia Belinha, ia Clara e Alex, Cristina. Então, nós todos íamos juntos assim, estudar a obra de Pietro Baldi. Foram Kátia encontros... foi uma vez também, né, Kátia? Como? Kátia, acho que foi uma vez também, ou duas, né? Não me lembro, não estou lembrada. Por isso que eu não falei agora. Desculpe se eu fiz isso. Não, eu fui uma vez. Uma vez.
Então, nós estudávamos, ele era um encontro maravilhoso, era o Júlio Damasceno que passava os estudos para nós, uma criatura extraordinária que eu estimo demais. Então, esse lema está também nesta casa, aqui se aprende a amar e servir, como está também em Goiás, em Sobradinho, também tem as casas do caminho lá. E todas elas têm esse lema na entrada: aqui se aprende a amar e a servir. Vou explicar mais uma coisinha para vocês, que eu não sei se está depois, se está antes que eu me esqueça, eu vou falar. Olha só, a casa dos benefícios, lá de frente ao UERJ, ali onde é o UERJ hoje, todo aquele espaço era a favela do Esqueleto. E foi ali que Jesus, subindo e descendo o morro, trabalhou incansavelmente, socorrendo os doentes do corpo e da alma, aqueles obsidiados. Era uma coisa assim incrível que esse médico fazia, o que ele trabalhou na favela do Esqueleto. Agora, olhem só essa estampazinha, que bonita, né? Inicia-se o tempo, agora o segundo tempo do primeiro encontro. Não se assustem não, que não é tanto tempo não, tá? É porque o outro era um pouquinho A maior. senhora vai abrir para perguntas? Então, Não. inicia-se o segundo tempo do primeiro encontro. Vai ter Essa figura é muito pergunta? bonita, não é? É lá do nosso lar. A senhora vai abrir para perguntas nesse Podia intervalo? abrir. Não. Mas não sei se alguém quer falar alguma coisa. Tem que ver o Então, tempo vamos com a Dora, aproveitar, né? vamos aproveitar esse intervalo. Porque a senhora tem meia hora. Não sei Porque se a Dorinha... nosso tempo é todo contado. Bom, vamos adiante, então. Acho que eles estão gravando, mãe. Origem do nome Bezerra. No século XII, olha só, 1100 e pouco, no século XII, na galáxia, na cidade de Becerreá, era o nome da cidade, na Galícia, no norte da Espanha, surge o nome Bezerra, que, pela tradição da criação de gado, deu o nome à cidade e à família. Então, olha só, essa cidade, Becerreá, era pronunciada Bezerreá. É por isso o nome Bezerra e também o da sua família. Mais tarde, os Bezerras vão para Portugal, viver nas circunvizinhanças das cidades de Viana do Castelo e Ponte de Lima, onde os Bezerras ainda hoje se fazem presentes. Aninha conhece bem essa cidade, né? A Aninha conhece bem, porque Isabel. é a cidade do pai da Aninha e da Isabel, Ponte de Lima. E esse ponte aqui está com P minúsculo, mas está errado, é P maiúsculo. Nós tivemos a felicidade, quando estivemos em Portugal, de conhecer Viana do Castelo e Ponte de Lima. São cidades realmente belíssimas, muito gostosas. Bom, em 1535, no século XVI, olha só, acho que já 6 anos depois, né? Desembarcam na capitania de Pernambuco 200 colonos vindos de Viana do Castelo. Muitos da família de Bezerra estavam ali presentes. Então, a família Bezerra começou a se manifestar no Brasil. Foi aí que tudo começou. Lembremos que Bezerra, vamos dar uma relembradinha, que Bezerra reencarnou a 29 de agosto de 1831, na Fazenda das Pedras, era uma da fazenda de seus pais, no antigo Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, está escrito aqui, agora Jaguaretama. Então, renascia Bezerra de Menezes, né? No ano de 1838, entrou para a escola pública da Vila do Frade, onde em 10 meses apenas, olha só, tinha 7 anos, onde em 10 meses apenas preparou-se suficientemente até onde dava os conhecimentos do professor que dirigia a primeira fase da sua educação. Aos 11 anos de idade, iniciava o curso de Humanidades e aos 13 anos conhecia também o latim, que ele próprio ministrava aos seus companheiros, substituindo o professor na sua ausência. E isso era Bezerra de Menezes, o cabedal dele, psíquico. Seu pai, o capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes, homem severo, de honestidade a toda prova,
e de ilibado caráter, tinha bens de fortuna em fazendas de criação. Então, a infância toda de Dr. Bezerra foi com a riqueza do pai. O pai era rico. Mas olhem só o que aconteceu. O coronel Bezerra, espírito combativo, também se evidenciou nas lutas pela independência do Brasil em 1822, concretizada por Dom Pedro I. Após a queda financeira e a pressão política, a família Bezerra se transferiu de residência para o Rio Grande do Norte, a cidade dos Martins, que Bezerra dizia ser um mundo de delícias. Olhem, companheiros, foi nessa época que o pai dele, Antônio Bezerra, era um homem tão caridoso, tão bom, que ele não via o que fazia, ele ia dando, doando, apanhava terras para esse, terras para aquele, ajudava um, ajudava outro, acabou ficando sem nada. O que aconteceu? Ele passou a ganhar o ordenado de... como é que se diz? Organizar as terras que foram vendidas para outros, as terras que eram dele, foram vendidas para outro, e ele é que tomou a direção de tomar conta dessas terras. Já não era mais dele, ele perdeu tudo, e Bezerra de Menezes ficou pobrezinho. Então, aqui diz que eles, com essa pressão política, a família Bezerra se transferiu de residência para o Rio Grande do Norte, a cidade dos Martins, na Serra dos Martins. Isso tem uma história linda sobre os Martins, mas não posso contar agora, é muita coisa. Que Bezerra dizia ser um mundo de delícias, mas nós vamos ter a oportunidade de falar sobre esse mundo de delícias no final de todos os nossos encontros, porque nós vamos lembrar o livro que Bezerra escreveu ainda encarnado, O Evangelho do Futuro, e História de um Sonho, e nós vamos ter a oportunidade de falar das delícias desse lugar. Animado do firme propósito de orientar-se pelo caráter íntegro de seu pai, Bezerra de Menezes, com minguada quantia que seus parentes lhe deram, e animado do propósito de sobrepujar todos os óbices, partiu para o Rio de Janeiro, a fim de seguir a carreira que sua vocação lhe inspirava, a medicina. Em novembro de 1852, como praticante interno no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, lá na Rua Santa Luzia, né, tão conhecida por nós, entusiasmou-se o jovem médico pelo exemplo de vida e trabalho do grande Ambroise Paré, o pai da cirurgia. Isso aqui, ó, Ambroise Paré, de 1510 a 1590, então é lá do século XVI. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, defendendo a tese diagnóstico do cancro. Perdoe um pouquinho da prece, tá? Mas é que da pressa para... Da prece não, da pressa. Acho que vai dar tempo. Abandonou o último patronímico, passando a assinar apenas Adolfo Bezerra de Menezes. Patronímico era uma variação do sobrenome do pai. Então, qualquer um desses sobrenomes podia dar nome à família. Então, Dr. Bezerra abandonou esse último patronímico, que era Cavalcante, e passou a chamar-se só Adolfo Bezerra de Menezes, excluiu o Cavalcante. Por intercessão do mestre Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, então cirurgião-mor do Exército, Bezerra de Menezes foi nomeado seu assistente no posto de cirurgião-tenente. Ele também foi militar, né? E nós agora vamos falar um pouquinho também sobre a parte política dele. Eleito vereador municipal pelo Partido Liberal em 1861, teve sua eleição impugnada pelo chefe conservador Adoc Lobo, sob a alegação de ser médico militar. Com o objetivo de servir o seu partido, que necessitava dele para ter maioria na Câmara, resolveu afastar-se do Exército. E em 1867 foi eleito, novamente voltou à política, deputado-geral, tendo ainda figurado numa lista tríplice para uma carreira no Senado. Quando político, levantaram-se contra ele, a exemplo do que sucede com todos os políticos honestos, rudes campanhas de injúria, cobrindo seu nome de impropérios,
Entretanto, a prova da pureza de sua alma deu-a quando deliberou abandonar a vida pública e dedicar-se aos pobres, repartindo com os necessitados o pouco que possuía. Corria sempre ao casebre do pobre, onde houvesse o mal a combater, e isso lá na favela do Esqueleto, levando ao aflito o conforto de sua palavra de bondade, o recurso de sua profissão de médico e o auxílio de sua bolsa minguada e generosa. Afastada da atividade política por um tempo, dedicou-se a empreendimentos empresariais. Criou a Companhia Estradas de Ferro Macaé Campos, na então província do Rio de Janeiro. Posteriormente, empenhou-se na construção da via férrea de Santo Antônio de Pádua, pretendendo levá-la até o Rio Doce, desejo que não conseguiu realizar. Foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica, que em 1872 abriu o Boulevard 28 de Setembro, no então bairro de Vila Isabel, que passou a chamar-se Vila Isabel nessa ocasião. Em 1875, foi presidente da Companhia Carril de São Cristóvão. Voltando à política, foi eleito vereador em 1876 e foi ainda presidente da Câmara e deputado-geral pela província do Rio de Janeiro em 1880. Ai, deixa eu parar um pouco, eu estou cansada. Bebe um pouquinho d'água. Quer que leia um pouco? Não. É só molhar a garganta. Agora vem algo tão belo também. Dr. Carlos Travassos, olha só, foi a criatura que traduziu o primeiro livro dos Espíritos, em português, o Livro dos Espíritos, o primeiro a traduzir, foi Dr. Carlos Travassos. Ele dirigia o grupo Confúcio, um dos primeiros grupos espíritas do Rio de Janeiro. Dr. Carlos Travassos havia empreendido a primeira tradução das obras de Allan Kardec e levara a bom termo a versão portuguesa de O Livro dos Espíritos. Logo que esse livro saiu do prelo, levou um exemplar ao deputado Bezerra de Menezes, entregando-o com dedicatória. O episódio foi descrito do seguinte modo pelo futuro médico dos pobres. Palavras de Bezerra. Deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Ele pegava o bonde na praça Largo de São Francisco. Como não tinha distração, embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo, ora, não sei, não irei para o inferno por ler isto. Depois é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava nele. Lógico, discípulo de Ismael, né? Tudo aquilo não era novo. Eu já sei onde é que eu estou, hein? Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava nele. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírito inconsciente ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Ah, meu Deus do céu. Agora, gente, olha que bonito. Isso aí é do Reformador de 1886. Nós conseguimos a foto. Diz assim, no expediente, hoje terá lugar a 3ª conferência da segunda série das conferências espiríticas organizadas pela Federação Espírita Brasileira. Ocupando a tribuna, o excelentíssimo senhor Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Era o convite que era passado no Reformador. O Reformador foi fundado por Elias da Silva, Elias Monteiro da Silva, se não me engano. E ele cuidou da direção do Reformador até desencarnar. E essa revista foi impressionante, até hoje ela existe, né? O Reformador. E é aí que ele fala para as 2.000 pessoas. E aí, então, acontece a tal palestra, que foi o convite
em 1886, lá no Reformador. No dia 16 de agosto de 1886, um auditório de cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade enchia a sala de honra na Guarda Velha, na rua do mesmo nome, a atual Avenida 13 de Maio, no Rio de Janeiro, para ouvir em silêncio, emocionado, atônito, a palavra sábia do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, porque Dr. Bezerra era católico e bem católico, Dr. Bezerra de Menezes, que proclamava sua decidida conversão ao espiritismo. Então foram 2.000 pessoas nessa palestra e ele declarou-se espírita. Trocou de religião católica pelo espiritismo. Bezerra de Menezes tinha um encargo de médico como verdadeiro sacerdote. Por isso dizia: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher a hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. Esse trecho ele é muito grande, eu não coloquei todo aqui. Seria verdadeiro médico o que fizesse tudo isso como tinha que ser. Então, doutor Bezerra, lógico, se referia àquela época, que nós só tínhamos um médico, que era um médico de família, um médico que tratava todas as doenças de todos os familiares. Hoje a gente tem plano de saúde, tem especialidades, tem tudo, mas o que não quer dizer que o médico de ontem e o de hoje não deva ser honesto e trabalhe com sua profissão com toda a honradez, como as demais profissões. A Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil incumbiu Bezerra de Menezes de escrever aos domingos no O País, aqui está com Z, porque o jornal era assim, O País, com Z, tradicional órgão da imprensa brasileira, dirigido por Quintino Bocaiúva, uma série de artigos sob o título Espiritismo e Estudos Filosóficos. Quintino Bocaiúva era senador da República. Os artigos de Maxi, porque ele usava o pseudônimo de Maxi, marcaram a época de ouro da propaganda espírita no Brasil. Olhem só, ele usava o pseudônimo de Maxi, mas antes dele usar o pseudônimo de Maxi, um pouco antes, ele usou o pseudônimo de Frei Gil. Também ficou bem conhecido isso. Bom, então, o pseudônimo de Bezerra de Menezes, que marcaram a época de ouro da propaganda espírita no Brasil. Esses artigos foram publicados ininterruptamente de 1886 a 1893. Esses artigos que foram pedidos pela propaganda de imprensa brasileira, né, para o doutor Bezerra escrever para o País. Da sua... entrou isso aí, como é que é? Deixa eu ver. Da sua bibliografia, antes e após a sua conversão ao espiritismo, constam os seguintes trabalhos: A Escravidão no Brasil, A Loucura sob Novo Prisma, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, Casamento e Mortalha, Os Carneiros de Panurjo, Pérola Negra, Lázaro Leproso, História de um Sonho e Evangelho do Futuro, os dois últimos que nós falamos há pouco. Então, olhem só, ele falou sobre a escravidão no Brasil, como aquilo foi uma mancha terrível no Brasil. A Loucura sob o Novo Prisma, um livro que ele fez depois de tratar seu filho diagnosticado como louco, um de seus filhos. E ele começa a trabalhar a doença do filho na doutrina espírita até alcançar o seu obsessor. É um livro belíssimo, é A Loucura sob o Novo Prisma, muito conhecido na doutrina. A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica. Isso aqui é uma carta. O livro estava ali, né? Mas ele está logo em cima, eu podia mostrar. Não está aí, não? Logo em cima. Esse livro aí, ó. A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, é essa carta aqui, que todo mundo já conhece. Esse livro como a Carta de Bezerra de Menezes. Foi uma carta que ele escreveu ao seu irmão, Soares Bezerra, e o irmão não tinha muito conhecimento da doutrina, e ele tentou levar aquela filosofia de uma maneira clássica, simples, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo com ele e o que o doutor Bezerra queria passar para ele. É um livro também belíssimo, transformou-se num livro, essa carta de filosofia teogônica.
Casamento e Mortalha, ele fala da importância do casamento, como o casamento é belo, belo com a união de duas almas que se entendem e se encontram. Os carneiros de Panúrgio, eles falam o seguinte, ele fala o seguinte nesse livro, foi um livro que ele dedicou à política, mas ele fala dos maus políticos, da política mal organizada. Então, ele colocou os maus políticos como os carneiros de Panurge, ou seja, aqueles que eram muito sonsos, muito calados, muito tranquilos, mas que, na condição de Panúrgio, eles eram infiéis, eram de mau caráter, injustos, pessoas que trabalhavam mal com a... Como hoje. Sim, com a Com a política, com a política, né? Pérola Negra, não me lembro bem agora o conteúdo. Lázaro Leproso também fala a história de um leproso. A história de um sonho, o Evangelho do Futuro, vai ficar lá para o finalzinho do nosso estudo, tá? Foi um dos redatores de A Reforma, órgão liberal da Corte, e redator do jornal Sentinela da Liberdade. Olha quanta coisa Dr. Bezerra fez. Meu Deus do céu, que espírito! No ano 1883, reinava um ambiente francamente dispersivo no seio do espiritismo no Brasil. Os centros espíritas onde se ministrava a doutrina trabalhavam de forma autônoma. Cada um deles exercia sua atividade em um determinado setor, despreocupados em conhecer as atividades dos demais. Esse estado de coisas levou-os à fundação da Federação Espírita Brasileira, a FEB, que depois também foi fundada em São Paulo. Existe até hoje, né? E agora em Goiás, porque é a capital lá do Brasil. Em 1894, o nome de Bezerra de Menezes foi lembrado como o único capaz de unificar a família espírita. Em 1894, o nome Bezerra de Menezes foi lembrado como o único capaz de unificar a família espírita. A convite de Bittencourt Sampaio, grande espírita, o infatigável trabalhador, Bezerra, com 63 anos de idade, assume a presidência da FEB. Tempos após, volta à diretoria da FEB como vice-presidente. Bittencourt Sampaio foi quem pediu a Bezerra para estudar a homeopatia, que ele tinha uma missão com a homeopatia, e ele precisava estudar para poder trabalhar com ela. É muito bonito isso. Inicia-se o ano de 1900 e Bezerra de Menezes foi acometido de violento ataque de congestão cerebral, agravado pela anasarca, inchaço generalizado, que o prostou no leito onde não mais se levantaria. Mas essa história toda vai ser contada no último encontro, no primeiro tempo, que é o retorno de Bezerra à espiritualidade. Aí dizia Bittencourt Sampaio com relação a Bezerra, o trabalhador da vinha, disse Bittencourt Sampaio, é sempre amparado. A federação pode estar errada na sua propaganda doutrinária, mas possui assistência aos necessitados, que basta por si só para atrair sobre ela as simpatias dos servos do Senhor. Agora, olhem bem, eles estão falando isso aqui. Por que Bittencourt Sampaio falou, né, que a federação pode estar errada na sua propaganda doutrinária? É porque realmente eles não eram muito a favor do trabalho social, achavam que isso tinha que ter outra situação na vida, e não é por aí, de forma alguma a doutrina espírita poderia esquecer isso. Então, esse era um erro também, né? Mas ele disse assim, mas possui assistência aos necessitados, isso tudo resultado do trabalho que Bezerra fez com a Casa dos Benefícios lá na FEB, nas dependências da FEB. A assistência aos necessitados, que basta por si só para atrair sobre ela as simpatias dos servos do Senhor. Mas é lógico que nós precisamos do estudo, sem o estudo nós não fazemos nada, ele é básico. Doutor Bezerra, isso aqui vamos falar um pouquinho da família, a gente não podia deixar de falar.
Dr. Bezerra casou-se 2 vezes. Sua primeira esposa foi Maria Cândida de Lacerda Prego, conhecida como Mariquinhas. Desencarnou de febre tifoide aos 19 anos. Deixou 2 filhos, Adolfo, de 5 anos, e Antônio, de 1 ano. Adolfo, nome do pai, e Antônio, nome do avô. Esse Antônio é o filho dele, que estudou até o 2º ano de medicina, desencarnou com 25 anos, jovem ainda. Ele ficou muito doente, de repente teve que parar a faculdade, e o problema era psíquico, ele tinha alterações incríveis, estados de verdadeira loucura, e Bezerra levou logo a tratamento, mas os médicos diagnosticaram como loucura mesmo, que só internando como louco. Mas doutor Bezerra não aceitou isso. Ele achou que não era possível, ele tinha que tratar o filho dele. O filho dele não era louco, e ele começou a cuidar do filho com medicação homeopata, com tantas outras coisas, e foi até que ele levou o caso para a casa espírita. E ali, no trabalho de desobsessão, começou a tratar o filho, até que um dia o obsessor dele aparece e fala com o pai dele, com Adolfo, né, Bezerra de Menezes, que ele tinha ódio do filho dele, porque ele ia mostrar para ele o que tinha acontecido, e mostrou várias figuras de masmorras, de afastamentos da família, o que aquele espírito tinha feito com ele, lógico que lá para trás. E o doutor Bezerra conseguiu, com o tempo, levar esse espírito ao perdão. E o filho dele ficou curado, completamente curado, e da doença que era tida como loucura, né? Não que não existisse a loucura, existia também, era deficiência cerebral quase que completa, mas não era o caso do filho dele. Mas acontece que a obsessão que dominou durante anos o rapaz abateu tanto o seu corpo físico que ele desencarnou com 25 anos, não aguentou mais nada, era muito sacrificado, muito castigado com isso tudo, né? E é aí que Dr. Bezerra escreve o livro. Como é que chama o livro? Já esqueci o nome do livro, né, meu Deus do céu? Sobre a loucura sobre o novo prisma, que ele fala justamente da loucura nos 2 aspectos: a loucura verdadeira, que é a insuficiência mental, e a loucura pela obsessão. Esse livro é extraordinário, se vocês quiserem ler, um livro que já correu a doutrina toda. No 2º casamento foi com Maria Cândida de Lacerda Machado. Com ela teve 8 filhos, 9 filhos. Maria Cândida, Ernestina, Carolina, Otávio, Cristina, José Rodrigues, Francisco da Cruz, Cristiana, Hilda, Maria da Conceição, e a caçula Consuelo, que desencarnou com 2 anos de idade, dando um sofrimento muito grande ao doutor Bezerra, com todo o conhecimento dele de doutrina. E esse Francisco da Cruz, interessante que o doutor Bezerra, todos os filhos dele tinham apelidos, mas os nomes próprios eram todos inspirados. Ele colocava os nomes nos filhos inspiradamente. E colocou em Francisco da Cruz, vamos saber por quê. Nós vamos só falar de 3, para não ocuparmos isso tudo. Então, Francisco da Cruz, doutor Bezerra era muito devoto de Francisco de Assis. E ele lembrava muito daquela passagem de Francisco na igreja de São Damião, quando ele olhava para o altar-mor, era um altar muito simples, muito pobre, e tinha assim uma cobertura grande de tecido, e pintado no tecido o crucifixo, Jesus crucificado. E Francisco de Assis via sempre naquele crucifixo Jesus todo iluminado, e ele escutava falar para ele: Francisco, cuida da minha igreja que está desmoronando. E doutor Bezerra, lembrando isso tudo, colocou um nome no filho de Francisco da Cruz, em homenagem a Francisco de Assis. Vamos lembrar agora da 3ª filha dele, Carolina. Essa moça já traz uma outra reencarnação de doutor Bezerra no século XVI, por isso que a gente não pode deixar de falar. Agora ela era filha e ele pai, e lá no século XVI era o marido e mulher. Então, olhem só, no livro Nas Voragens do Pecado,
Nós vamos ver toda a história lá, é belíssima. Dr. Bezerra vem como o conde Carlos Felipe I, casado com Carolina Chamer, se não me engano o sobrenome, não lembro bem agora, mas acho que é isso. E eles tiveram uma filha que era justamente o personagem principal do livro, que é a Condessa Ruth Carolina de La Chapelle. Então, nós temos outra encarnação do Dr. Bezerra aí no século XVI, 1572. Quem falou isso foi o Newton Boechat. E quem falou isso foi Newton Boechat. Eu acho que eu não falei para eles quem falou do Dr. Bezerra, né? Falei? Também, né? Não, falou, Foi não. eu. Mas Então, foi eu vou Newton falar, Boechat também. eu vou falar, peraí. No Ave Cristo, né? Não, no Ave Cristo é que foi Newton Boechat, mas quem falou que Dr. Bezerra foi Zaqueu foi Leon Tolstói, que falou aquela médium, Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, falou para ela. E aqui quem também fala isso tudo é a Ivone do Amaral Pereira também, nesse livro, Nas Voragens do Pecado. A história é linda, a história de Luiz de Narbonne, como tudo aconteceu. É aquela trilogia, né? É da trilogia. Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e Dramas de Bretanha. São 3 livros. Quem não leu ainda, por favor, dê um jeito de ler, porque eles são maravilhosos, os livros, as histórias são belíssimas, todas dentro da doutrina. A família parece a ampulheta do tempo funcionando. A família do Dr. Bezerra, olha só. Parece a ampulheta do tempo funcionando. Eram 9 filhos, 2 da outra. Nossa Senhora, quanto filho! Mas ele deu muita oportunidade de renascimento aos espíritos, ele e a esposa. Ora está se ampliando em nosso lado espiritual, porque desencarnavam, ora aumentando no plano físico, reencarnando. Regendo esse movimento está o tempo, desempenhando os encargos de ministros de Deus. Renascimento e desencarnação constituem 2 fases que nos assinalam a estrada da evolução. Dr. Bezerra, espírito de grande luz, foi político, empresário, espírita, médico dos pobres e dedicadíssimo chefe de família, exemplo de caráter nobre, de exemplos nobres, sentimentos nobres ao amor do Divino Mestre Jesus. Agora vamos terminar o nosso trabalho, porque a gente vai sempre terminar com palavras do Dr. Bezerra. O herói silencioso da cruz, de braços abertos, transformou o instrumento de flagício em asas para a libertação de todas as criaturas. E a luz que fulgurou no topo da cruz converteu-se em perene madrugada para a humanidade de todos os tempos. Vamos repetir? O herói silencioso da cruz, de braços abertos, transformou o instrumento de flagício em asas para a libertação de todas as criaturas. E a luz que fulgurou no tempo da cruz converteu-se em perene madrugada para a humanidade de todos os tempos. Terminamos o nosso trabalho. Mas vocês me dão licença só de falar. Eu cheguei a dizer, então, que, perdoe, mas a cabeça está muito ruinzinha. Quem falou que Bezerra foi Zaqueu foi Leon Tolstói, através da Ivone Pereira. Lá naquele livro, Ave Cristo, foi Newton Boechat, que deu toda aquela comunicação das 2 encarnações do Dr. Bezerra, como o Quinto Varro e como o Quinto Celso. E agora, nessa aí do século XVI, como Carlos Felipe II, primeiro, segundo era o filho, foi também a Ivone Pereira. Agora, não sei se eu falei tudo, eu deixei de falar alguma coisa. Também falei tanto, já está na hora. Também já falei demais, né? Acabou. Gente, agora o que é que vocês querem falar, por favor, se perguntarem alguma coisa? Eu não sei se eu vou saber responder, não, Acho que mas agora tudo bem. encerra. Encerra, porque está na hora, já são 9h15, em pontinho. Viu? Nós pedimos 15 minutos, a Irani e a Dora, porque a gente sabia que não ia dar. Vaninha, acho que ficou um pedaço sem falar, sim. Quando quer ver, olha aqui, ó, quando nós falamos, isso aqui é importante, não vou poder deixar de falar, não, só 2 minutinhos. Bota para, vai botando, vai botando, vai botando. É o quê, mãe? Em que parte? Peraí, acho que é esse aqui. Não, nesse não. Vai. Mas é sobre o quê?
Ainda não tem mais por trás. Fala, vai falando o que é. Eu não me lembro assim, é muita coisa na cabeça. Fala na próxima, Não, então. não Quer? estou para frente. Deixa, eu falo de cabeça mesmo, vou ver se sai. Vou ver se eu me lembro, né? Que teve um trecho aí que nós falamos de todo o trabalho do Dr. Bezerra, da bibliografia dele como encarnado e tudo, e falamos que dos artigos que o Dr. Bezerra escreveu, não é? Eu falei dos 20 artigos? Não, Não, é no eu outro, acho que estou é fazendo no confusão. outro, é no E próximo. desculpe, É no não é que próximo. não, ai, meu Deus do Isso, céu. é. Até logo, gente, até logo, Aí desculpe. depois a senhora fala. Ai, meu Deus do céu, que confusão. A cabeça está muito ruim para isso Boa noite, tudo. né? Eu não dou mais para isso, não. Gente, boa noite para todos. Obrigada pela paciência que tiveram comigo. Eu não sei como é que eu vou agradecer a vocês, mas é tanta vontade de falar do Dr. Bezerra. Olha, no próximo encontro, o primeiro tempo vai falar sobre a casa espírita na sabedoria de Dr. Bezerra. E no segundo tempo nós vamos falar a verdadeira herança ainda é a boa conduta, o bom caráter. Então, é uma coisa muito bonita também da aula que vem, se vocês tiverem paciência de chegar até lá e me ouvirem. Depois teremos a última, que será o retorno dele à espiritualidade, e a tal palestra na espiritualidade, que ficou em nome na doutrina, porque é extraordinária, nós só trouxemos tópicos, porque ela é muito grande, e está no livro Atitudes de Amor. Mais da metade do livro é essa palestra do Dr. Bezerra. E logo além, menos da metade, é uma entrevista que Eurípides Barçanufo faz com ex-dirigentes de casas espíritas e dirigentes de tarefas espíritas. Mas é um trabalho lindo, mas esse não está no meu trabalho, não. Eu só fui até o Dr. Bezerra. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Uma boa noite para todos, que Jesus abençoe o coração de vocês. E essa paciência que vocês têm em ouvir essa gente velha que já não aguenta mais nada e que quer falar de qualquer jeito. Um beijo grande, tá? Fiquem em paz. Oi, tia Marlene, nós é que agradecemos a senhora compartilhar conosco todo esse conhecimento, toda essa pesquisa, esse trabalho de amor de Dr. Bezerra, desses espíritos amorosos, e da senhora também, de fazer toda essa compilação desses dados, né, que só mensagem de agradecimento. Nós agradecemos muito, e a senhora não precisa ficar tão aflita com o tempo, não. Nós estamos em casa, se precisar passar 5 minutos, 10 minutos, a gente passa com alegria e é uma energia muito boa ouvir tudo isso toca muito o nosso coração. Então, a nossa gratidão à senhora, à Vânia, a todos que estão participando desse trabalho. Obrigada, muito obrigada. Eu falo e em boa nome noite de para todos, né? Estou falando em nome de todos, que a Em gente está nome de recebendo todos. mensagens aqui, então a gente está transmitindo assim de uma forma geral. E já estamos ansiosos pelo segundo capítulo. Ah, tá bom, mas vai ser bom, pode crer que vai. Eu sei, Tenho sempre certeza é, que tia vai. Marlene. Falar de Dr. Bezerra é a coisa mais bela que tem. É verdade. É muito emocionante, é um exemplo assim que a gente fica, meu Deus do céu, quando é que a gente vai chegar a esse ponto, né? Tem a jornada, tem a estrada pela frente. E no finalzinho do nosso trabalho, quando a gente falar sobre um dos livros dele, quando encarnado, nós vamos falar das encarnações dele também em Vênus. E vai ser muito Olha, bonito isso, vai ser olha muito que lindo. bonito. E a É senhora fez lindo uma coisa mesmo. aí muito importante, que é estimular as pessoas a buscarem a literatura. Nós temos uma biblioteca muito boa lá na EFA, pegar esses livros, procurar e lendo, né? Olha, Então é mas muito importante no isso. final dos trabalhos eu deixo a bibliografia que eu usei para preparar o trabalho e deixo também a bibliografia dos livros que o Dr. Bezerra fez ainda encarnado. Tá ótimo, Só que obrigada. esses livros só a federação vende, porque Sim, eles é que editam, só eles é que vendem. tá certo, tia Marlene. Muito obrigada. Agora a gente pede para a senhora escolher alguém para fazer a prece de agradecimento. Quer Só fazer temos para a mim? agradecer.
Quem a senhora gostaria que rezasse? Qualquer um que queira fazer, bem-vindo, meu Deus, importa o coração dele. Mas, tia Quer Marlene, fazer se a gente for esperar um voluntário, é difícil de aparecer. Às vezes a gente tem que apontar fala mesmo. alguém aí, quem quer fazer a prece final? Você, minha filha, a Márcia Magano, faz. Olha que ela tinha escolhido para fazer no início. Estava entre ela e a Cátia. Então, está tudo certo. Então, É você pronto, mesmo, faz você Marcinha. agora. Obrigada, tia Marlene. Obrigada. Obrigada, tia Marlene, pela oportunidade aqui. Estamos emocionados por ver tanta dedicação, tanto amor, tanto carinho pela Casa de Francisco trazendo esse trabalho. E nesse momento, nosso coração cheio de gratidão agradece a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo querido, a Francisco, que abre esse espaço para nós, e a nossa querida tia Marlene. Foi uma noite maravilhosa, de muita luz, onde pudemos aumentar o nosso conhecimento em favor desse espírito tão querido, Dr. Bezerra de Menezes, que tanto fez por essa humanidade. Que possamos, então, Jesus, ter uma noite tranquila, de paz, de serenidade, aproveitando todas as vibrações da noite de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Que possamos estar aqui na próxima semana. A gratidão é minha. Boa noite para mais todos. esse espírito maravilhoso. Acabou a prece. E graças a Deus. Graças Amém. a Deus. Graças Boa a noite. Deus.